para contar um pouco, acho que dessa história, né? Quem é o Lucas Harada? Eu preciso voltar um pouco lá atrás, porque tem muito significado na minha experiência de quando eu era criança, de quando eu ainda estava na escola. Eu era uma criança muito agitada, eu tinha muita energia e eu interagia muito bem, assim. Só que eu não sabia, às vezes, dedicar energia nos lugares certos, né? E isso é na época que eu era da escola mesmo. E eu não sabia na época o nome, mas eu fazia muito bullying. Eu fazia bullying com outras crianças, eu me juntava com uma turma e a gente fazia bullying. Só que isso, para mim, era uma inserção, só que, ao mesmo tempo, quando eu estava sozinho, eu ficava imaginando, tipo, e se fosse eu no lugar dessa criança, né? Eu não gostaria que tivessem feito o que eu fiz com a outra criança. Então, isso para mim era muito forte, e de me colocar no lugar do outro. E uma experiência que eu acho que eu tinha menos de 10 anos, mas eu lembro muito bem, que minha mãe entregava doce para crianças, né, em favelas, em comunidades vulneráveis. E eu lembro de ajudar ela a ensacar os doces e um dia entregar esses doces com ela. Só que eu lembro que eu ficava com muito medo de crianças que tinham a mesma idade que eu, mas que estavam ao redor do carro. Não sei o porquê do medo, mas eu não interagia muito. Ficava mais de canto olhando, mas depois, quando eu voltava para casa, eu pensava a mesma coisa, né? E se fosse uma outra vida, uma outra oportunidade, se eu tivesse nascido no lugar dessa criança, se eu tivesse nascido nessa família, como que seria a minha vida? E imaginava muito como seria a vida dessa criança em outro lugar também. E só que, assim, criança, eu não sabia o que fazer com isso. O que eu fazia? Eu nem sabia que era questionamento, eu só pensava, não sabia qual o significado disso tudo. E quando eu fui, vendo eu cresci, estava na hora de decidir o que eu ia fazer de faculdade. E aí eu não sabia o que fazer. Decidi fazer publicidade, porque meu pai trabalhava na área, e assim, foi a melhor opção para eu descobrir o que eu não queria fazer da minha vida. Só que, assim, de novo, eu demorei até o último ano para falar, agora eu vou tomar uma atitude e vou mudar. E aí eu comecei a fazer TCC de uma empresa de soluções sustentáveis que fazia bicicleta que gerava energia e um monte de coisa, e eu falei, pô, nisso eu sinto um pouco mais de valor nas coisas que eu estou fazendo, na energia que eu estou gastando. Só que foi na experiência com o teto, onde eu tive um grande choque de realidade, que eu descobri o que era uma favela, pisei na primeira vez numa favela, e eu vi que tinha barracos e casas construídas de madeira, e a situação era extremamente vulnerável, e eu não concordava com aquilo, eu olhei aquilo, realizei que era o meu mundo, não dava mais para voltar atrás, porque eu vi que era na cidade onde eu morava, 30 minutos da minha casa, que existia favelas e pessoas naquela situação. E eu falei, não dá para voltar atrás, o que eu faço com isso? O que eu faço agora? É doloroso, mas está aí, existe, né? Então eu tinha a opção de, sei lá, tentar colocar energia para fazer alguma coisa. E aí eu fui em todas as oportunidades que teve de ir com o teto e tudo mais. No meio do processo, eu descobri o Oasis, que é uma metodologia do Instituto Elos, que trabalha, na época eu conheci também com comunidades, só que é um desenvolvimento muito mais de relação, de troca, de vamos se conhecer de verdade, vamos sonhar junto, vamos realizar. E essa experiência, para mim, foi incrível, porque eu aprendi muito numa experiência que eu estava achando que eu estava indo fazer voluntariado. Eu aprendi a história deles, eu vi que tinham pessoas incríveis e que a gente poderia construir, sim, o mundo que a gente sonhava junto. E eu descobri que tinha uma rede disso, né, de pessoas que estavam fazendo isso. E também descobri que tinha uma rede ainda maior, que era o Guerreiro Sem Armas, que foi aonde eu tive, Ronaldo teve, Felipe, Fezão. A gente vem exercitando muito esse lado de como que a gente coloca em ação agora para construir o melhor mundo que a gente pode sonhar. E eu lembro muito bem que o chamado do Guerreiros era, você quer realizar agora, colocar a mão na massa agora para realizar o mundo que você sonha? E eu falei, eu quero. E a resposta era, então você precisa começar mudando você mesmo. E no processo de seleção, foi um processo para mim muito difícil, porque eu tinha que mudar a mim mesmo sem nem saber onde eu queria chegar. E eu fiz uma ação com moradores de rua, onde eu não estava preparado, nem emocionalmente, nem em capacidade,
mas eu pude ir lá viver e conhecer a história das pessoas que, sei lá, 3 dias atrás eram invisíveis para mim. Na hora que eu fui questionado de encontrar um lugar que eu queria impactar positivamente, que eu fui olhar para essas pessoas. E aí eu fui conhecer a história deles. Achei super difícil no começo, porque às vezes eles não estavam sóbrios e tudo mais. Mas quando eu estava quase desistindo, veio o Sebastião, ele me apresentou para todo mundo, e aí eu pude falar, o que a gente pode, então, fazer junto, né, depois que eu conheci eles. E o que eles me falaram é, não precisa fazer nada, atenção, troca, conversa, são as coisas mais importantes para eles. E eu vi isso assim porque, ao tempo que eu estava lá, as pessoas passavam, ninguém olhava, e eu era uma dessas pessoas, sei lá, 2 dias atrás. Então, isso para mim me marcou. Só que, e depois, né, dessa ação? Eu vinha de ações de teto, oásis, e nessa ação eu continuava passando todos os dias pelo mesmo lugar e nada mudava. E veio uma frustração, veio impotência, veio umas coisas muito fortes, e eu queria, às vezes, não passar por lá. E aí começou a ficar muito difícil isso. E aí eu fui conversar com a minha mãe e falei, mãe, o que eu faço? Né? Tipo, não sei como lidar agora. E ela falou, não se preocupa, né? Você não vai mudar o mundo inteiro, você vai fazer o seu melhor para o mundo e é isso que você vai oferecer. E ela falou, vai conversar com eles, que só mudar o caminho não vai mudar nada para você, porque você está precisando conversar. E aí eu fui, conversei e eles falaram para mim, tipo, você não precisa fazer nada, você já veio conversar com a gente, isso é o mais importante. E isso ficou marcado. E aí eu falei, então beleza, eu vou viver a minha melhor versão e o melhor que eu puder ser. E aí a gente fui para o Guerreiro Sem Armas, conheci o Felipe lá, conheci mais um monte de outras 59 pessoas do mundo inteiro, a gente viveu 30 dias junto, trabalhando com comunidades, trabalhando no desenvolvimento pessoal. Só que também veio o e depois, né, do Guerreiro Sem Armas. O que eu vou fazer agora? Estava fazendo voluntariado, um monte de coisa, não tinha tempo para fazer mais nada e também não estava ganhando dinheiro. E era uma preocupação dos meus pais, porque como que um menino agora que acabou de se formar vai se bancar, vai cuidar da sua vida? E isso, para mim, foi importante, né? Eu acho que eles me lembrarem disso o tempo inteiro, na época foi difícil porque a gente brigava. Mas hoje, quando eu entendo, e eu vejo da onde vinha a necessidade deles de cuidar de mim para eu não passar por esses momentos, que assim, na minha família teve uma história de que a família do meu pai tinha empresa, faliu, ele ficou sem trabalhar e minha mãe sustentou a casa vendendo bala de coco. E ao mesmo tempo que eles não queriam que eu passasse por isso e cuidavam de mim, era a mesma, eu via muita força neles de falar, pô, eles batalharam muito e conseguiram, então eu também consigo. Eu tenho esse exemplo em casa, né? E aí eu decidi, falei, não sei o que fazer, vou colocar tudo que eu aprendi em prática. E aí eu comecei a facilitar o Oasis, me entregar ainda mais e falei, não sei quanto tempo eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Vou fazer porque eu estou com experiência e preciso passar isso para os outros. E em 2016, no começo do ano, eu tive uma experiência incrível, que foi o Oasis na Viela, que o Ronaldo estava junto, a gente facilitou esse Oasis junto, e eu conheci o Buiú, que para mim foi um momento assim eu senti que pela primeira vez na vida eu atravessei a ponte de verdade, sabe? A gente criou uma relação verdadeira. Não é mais um projeto que eu estou indo fazer, é uma relação de amizade. O Buiú é meu amigo e a gente aprende junto, constrói junto. E a prova disso é que tinha o Andréas também nessa época, e ele é o fundador do Sense Lab. E a gente criou junto o Business Design for Change, que é um curso para negócios sociais, para quem quer criar negócios sociais, para quem quer empreender, só que empreender na prática. E o que a gente via de diferencial é que você só vai empreender na prática se você criar relacionamentos de verdade. E o Buiú é um dos facilitadores, o Viela é um dos espaços da sede do curso. A gente não imaginava que ia dar certo, e na primeira turma tinha, sei lá, 25 pessoas interessadas e querendo fazer isso, e a gente colocou para acontecer. A gente está na terceira turma, eu não participei dessa terceira turma porque a gente fez intensivo e eu estou também fazendo outras coisas, mas eu e o Bu, a gente estava junto lá no domingo e no sábado para facilitar. E essa busca minha, ela foi crescendo, porque a partir do momento que eu consegui colocar isso em prática, consegui ter retorno, consegui colocar tudo para acontecer, eu falei, preciso de mais, de muito mais.
E aí, em 2016, durante um ano, eu passei pelo Jovens Talentos da Arimax. A Arimax é uma fundação que investe em organizações e jovens, e são 15 jovens por ano que passam por esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento individual coletivo, né? Onde os 15 se ajudam como que eu te ajudo a desenvolver o seu melhor potencial, né? E eram 14 jovens, e mais a Elissa, que está aqui também, e é uma pessoa incrível que me ensinou muito e vai continuar me ensinando, porque eu vou continuar pedindo ajuda. E assim, foi um ano incrível, porque eram 15 jovens muito diversos, né? Desde a política, desde a comunidade, desde o voluntariado, e a gente junto aprendeu muito, né? E a gente tinha encontros mensais para fazer isso. E aí, com isso, veio a oportunidade, e a Arimax está me ajudando a fazer a pós em inovação social pelo Instituto Amani, que começou lá no Quênia e agora está aqui no Brasil. Então, eu continuo ainda nessa vontade de colocar o máximo que eu consigo de energia no mundo para fazer o que eu acredito. E, em paralelo a tudo isso, que vem a história da Juntos, porque desde 2015 eu entrei na Juntos, que é uma plataforma de financiamento coletivo, só que é uma organização também, é uma ONG, e a gente apoia projetos que querem impactar socialmente ou ambientalmente a captar recurso, né? Então, e é captar recurso através de pessoas que acreditam no potencial do projeto. E a gente já está, assim, nos últimos 2 anos, captou, sei lá, quase, acho que 6,5 milhões, né? Mas hoje a gente está em 8 milhões, são mais de 35 mil doações que foram realizadas, isso dá uma base de uns 30 mil pessoas que fizeram doação, então é muita gente que está se envolvendo, e foram 600 projetos, né? E cada projeto tem uma história muito linda. E tudo isso foi possível também porque, em 2014, a Juntos recebeu o prêmio do Google como uma das 10 melhores organizações a utilizar a tecnologia para impacto social. E isso trouxe recurso, mentoria e metodologia. E é a forma como hoje a gente vem realizando. Para contar assim a história toda, né, dessa metodologia, tudo que a gente criou, o apoio que a gente dá, eu queria contar a história de uma das campanhas, que foi o desastre do Rio Doce. Em 2015, no final do ano, a barragem do Fundão ela cedeu e foi um crime ambiental. A cidade de Mariana foi tomada por lama, o rio inteiro, quilômetros do rio foram tomados por lama. E assim, o Brasil estava em mobilização, o Brasil estava querendo doar, estava fazendo muita coisa junto, e a gente olhou para dentro e falou, a gente conecta pessoas, recursos e causas, né? A gente não pode ficar de fora disso, a gente tem que colocar alguma coisa para acontecer. E a gente abriu uma campanha para ajudar a arrecadar recurso para apoiar, e foi uma campanha que assim, arrecadou mais de 200 mil, foram mais de 3 mil pessoas que doaram, e aí veio o grande desafio, o que a gente faz com esse recurso se a gente não tem experiência? E aí a gente fez uma parceria com o Instituto Elos, e aí foi criado Juntos pelo Rio Doce, um projeto que durou de junho do ano passado até mais ou menos março desse ano, e foi uma coisa de realizar junto com a comunidade. E a comunidade que foi escolhida foi Mascarenhas, porque ela ficava fora da zona central da cidade, numa região em que tinha a estrada, o trilho do trem, a comunidade e o Rio Doce. Então, era uma comunidade que vivia do rio, da pesca, do lazer, e o rio era a forma de entretenimento para as outras pessoas irem. E a comunidade estava muito desanimada. E o Elas, com a metodologia do Oasis de mobilizar pessoas, colocou mais de 100 pessoas dessa comunidade para trabalhar junto, e eles revitalizaram tudo, todos os espaços públicos, onde tinha parquinho, onde tinha quadra. Aqui é muito interessante que a beira do rio estava virando um lixão, e veio o poder público, veio a prefeitura, tirou todo o lixo que tinha ali e transformaram esse lugar num mirante, né? E hoje eles estão reformando a escola, reformaram toda a escola, estão voltando a fazer feirinhas que eles faziam antigamente. Então, começou a ter vida de novo nessa comunidade. E eu acredito muito nessa forma de a gente fazer acontecer, onde a gente tem pessoas que acreditam, pessoas que querem fazer, empresas que doam, porque o Google foi um dos doadores dessa campanha de 200 mil também, o poder público que atua em conjunto, mas, assim, acho que, além de tudo, todos os lugares são pessoas, né? São pessoas no governo, são pessoas nas empresas, e a gente, por algum motivo, se conecta de verdade. E
da plataforma, agora é um novo desafio para mim, porque eu acabei de assumir toda a parte de como que a gente vai fazer acontecer agora, ainda mais impacto e tudo mais. O que eu vejo é que eu acredito muito nesses projetos que a gente consegue fazer acontecer que não aconteceriam com a plataforma, né? A reforma do Viela foi um deles, e assim, não tinha dinheiro de edital, não tinha dinheiro da prefeitura, e eles trabalham com várias crianças, mais de 100 crianças na comunidade, e precisavam reformar a sede e não vinha recurso. Só que a gente tinha muita gente que estava a fim de fazer ajudar. E a gente começou uma campanha com 10 pessoas que falaram: a gente vai fazer acontecer, captar 15 mil reais e vamos fazer a reforma. Em 15 dias, esses 10 viraram 100 e 100 pessoas contribuíram. A gente arrecadou o recurso e fez acontecer, né? E assim, eu acho que eu comecei lá no comecinho, eu falei da minha história de quando eu era criança e que ela tem tudo a ver, porque, para mim, eu sou a mesma pessoa ainda, né? Eu sou aquela mesma criança que se coloca no lugar do outro, que cria empatia, que pensa sempre no tipo, pô, existe a possibilidade de, tipo, o mundo é assim, né? São várias pessoas, e é só a gente se colocar no lugar do outro que a gente vai tentar entender e compreender um pouco mais. E a ideia é a gente fazer junto. Hoje, eu me sinto forte, eu me sinto erguido por várias pessoas, né? Não é mais só eu tentando fazer as coisas sozinho. São várias pessoas, várias parcerias, vários amigos que a gente faz no meio do caminho. Então, isso, para mim, é o mais importante. E ter o suporte do ciclo mais perto, para mim, é muito importante. Então, meus amigos hoje entendem o que eu faço, me apoiam, e principalmente minha família, né? Minha família hoje entende muito bem o que eu faço e me apoia, e a prova disso é que minha mãe veio hoje me assistir.